Chaitanya Charitamrita Shani Jadipa Shani Javana Siha Maha Vaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 2, verso 24, as manifestações estáticas do Senhor Chaitanya. Krishna Kripa Paravara Kabhu Karibena Angikara Sakitorai Vyarantha Vachana Divera Jivana Chanchala Jena Padma Patreira Jala Tatadina Jive Konjana. Eu digo, minhas queridas amigas, estáis pedindo que eu seja paciente ao dizerdes que Krishna é um oceano de misericórdia e que em algum momento no futuro ele me aceitará. Contudo, devo dizer que isto não me consolará. A vida da entidade viva é muito efêmera, é como água na folha de uma flor de lótus. Quem viverá o bastante para aguardar a misericórdia de Krishna? Só que fica todo mundo achando que tem muito tempo ainda para fazer bobagem, né? Shatavatsara Paryanta Jivera Jivananta Evaki Kahana Vichari Narira Jovanadhana Jari Krishna Karimana Se Jovanadina Duichari. O ser humano não vive mais que 100 anos. Deveis também considerar que a juventude da mulher, que é a única atração para Krishna, dura apenas alguns dias. Agri Aicheni Jadamade Kaiga Abhirama Patangire Akarshyamari Krishna Aicheni Jaguna Dekaya Harimana Pachedu Khasamudrete Dhari. Se dizeis que Krishna é um oceano de qualidades transcendentais e, portanto, algum dia será misericordioso, só posso dizer que ele é como fogo, que atrai moscas com seu brilho reluzente e as mata. Tais são as qualidades de Krishna. Ao mostrar-nos suas qualidades transcendentais, ele atrai nossas mentes e então, mais tarde, ao separar-se de nós, afoga-nos num oceano de infelicidade. Eteka vilapakari vishadeshri gaurahari Udghadiyadu kera kapata Bhaveratam ragabale nanarupi manachale Arai kaishloka kailapatha. Dessa maneira, o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu lamentava-se num grande oceano de tristeza, abrindo assim as portas de sua infelicidade. Forçada pelas ondas do êxtase, sua mente perdia-se em doçuras transcendentais e dessa maneira ele lia outro verso a seguir. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 45. Instruções para seres humanos civilizados. Significado longo. Muito longo, vamos ler esses versos em 2 vezes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Garishta Charanarchanaya Nishatan Date Garishanchitacharchancharavashtam Jnanasimatyuta Valodadhashta Shatru Yanasim Achyuta Balo Dharat Asta Sutra Swananda Tushta Pashanta Idam Vijahaya Swananda Tushta Uspasanta Idam Vishaya Yavam Nirikaya Ratan Atma Vasakalpakan Javandrikaya Radhamatma Vashupakalpa Darte Garista Charanam Chanaya Nishatam Dhate Garishta Charanarchanaya Nishatam Yanasin Achyutam Balodat Astasatru Jnanasimatyuta Valodada Ashtashatru Swananda Tusta Upasanta Idam Vijaya Swananda Tushta Pashanta Idam Vijakriya Javandrikaya Radhamatma Vashopakalpa Dhate Garishta Charanarchanaya Nishata Jnanasimatyuta Valodada Ashtashatru Sananda Tushta Pashatamida Vijahya. Tradução, vamos repetir, por favor. Enquanto alguém tiver de aceitar corpos materiais, Enquanto alguém deve necessitar corpos materiais, com suas diferentes partes e parafernálias, com suas diferentes partes e parafernálias, que não estão sob seu pleno controle, que não estão sob seu pleno controle, ele precisa contar com os pés de lótus de seus superiores, com os pés de lótus de seus superiores, a saber, seu seu mestre espiritual mestre espiritual e os antecessores do mestre espiritual, e os antecessores do mestre espiritual, através de cuja misericórdia através de cuja misericórdia ele poderá afiar ele poderá ampliar a espada do conhecimento. a espada do conhecimento. Com o poder da misericórdia Com o poder da misericórdia da suprema personalidade de Deus, da suprema personalidade de Deus, ele deverá então derrotar os inimigos acima mencionados. derrotar os inimigos acima mencionados. Dessa maneira, o devoto conseguirá O devoto conseguirá imergir em sua própria bem-aventurança transcendental, dirigir sua própria bem-aventurança transcendental, podendo consequentemente consequentemente abandonar seu corpo abandonar seu corpo e reassumir sua identidade espiritual. e assumir sua identidade espiritual. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. No Bhagavad Gita 4.9, o Senhor diz: Jamakama chame divyam mevanjo veti tato ataha chaktva deham punar jama naitimam eti surjuna. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança a minha morada eterna, ó Arjuna. Esta é a perfeição máxima da vida, e o corpo humano presta-se a este propósito. Afirma-se no Srimad Bhagavatam 11, 20, 17. Nrideham adhyam sulabham sudurlabham
Plavan Sukalpanguruka Anardaharan Manyanukulenamaha Swateritan Pumambhavabdin Natarisma Atmaha. Essa forma de corpo humano é um barco valiosíssimo e o mestre espiritual é o capitão, Guru Karnadhara, que guia o barco na travessia do oceano de ignorância. A instrução de Krishna é uma brisa favorável. Todos devem utilizar todas essas boas condições para singrar o oceano de ignorância. Já que o mestre espiritual é o capitão, a pessoa deve servi-lo muito sinceramente para que, por sua misericórdia, consiga obter a misericórdia do Senhor Supremo. Uma palavra significante empregada neste verso é Achyuta Balaha. O mestre espiritual, de certo, é misericordioso com seus discípulos e, consequentemente, satisfazendo-o, o devoto é fortalecido pela Suprema Personalidade de Deus. Chaitanya Mahaprabhu, portanto, diz que Guru Krishna Prasadepaya Bhaktilata Bidya. A pessoa deve primeiramente satisfazer o mestre espiritual, pois com isso ela automaticamente satisfaz Krishna e obtém a força com a qual pode cruzar o oceano de ignorância. Se alguém deseja seriamente retornar ao lar, retornar ao Supremo, deve, portanto, tornar-se bastante forte, satisfazendo o mestre espiritual, pois assim recebe a arma com a qual pode derrotar o inimigo e também consegue a graça de Krishna. Simplesmente receber a arma de Jnana é insuficiente. A pessoa deve afiar a arma, servindo ao mestre espiritual e acatando-lhe as instruções. Então, o candidato ficará com a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Na guerra habitual, o combatente recorre à sua quadriga e cavalos para triunfar sobre seu inimigo, e após derrotar seus inimigos, ele pode abandonar a quadriga e sua parafernália. Igualmente, enquanto tiver um corpo humano, a pessoa deverá usá-lo plenamente para obter a perfeição máxima da vida, a saber, voltar ao lar, voltar ao Supremo. A perfeição do conhecimento de certo consiste em tornarmos transcendentalmente situados, Brahmabhuta, como o Senhor diz no Bhagavad Gita 18.54. Brahmabhuta prashanatma nashochati na kankshati samhasaveshu bhuteshu bhaktin labate param. Aquele que está transcendentalmente situado entende de imediato o Brahman Supremo e torna-se cheio de júbilo. Jamais se lamenta, nem deseja ter nada. Ele é equânime com todas as entidades vivas. Neste estado, ele alcança o serviço devocional puro. Através do simples cultivo de conhecimento, como, por exemplo, acontece com os impersonalistas, ninguém consegue escapar das garras de Maya. Deve-se alcançar a plataforma de Bhakti. Bhakti man abhi janati javanjaschasvi tattva taha tatuman tatvato gyatva vishate tadanantaram. Unicamente através do serviço devocional é que pode-se entender a Suprema Personalidade de Deus como ela é. E quando através dessa devoção alguém se estabelece em plena consciência do Senhor Supremo, pode ingressar no reino de Deus. Amanhã a gente continua o significado, que é muito longo. Om
Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manubhistam Stavakam Jena Bhutale Swayam Rupakadatmahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Javam Rikaya Radhamatma Vashupakalpam Radhe Garishtha Charanarchanaya Nishatam Gyana Sinyachyuta Balodada Ashta Shatru Swananda Tushta Upashantam Idam Vijahya. Enquanto alguém tiver de aceitar corpos materiais com suas diferentes partes e parafernálias, que não estão sob seu pleno controle, ele precisa contar com os pés de lótus de seus superiores, a saber, seu mestre espiritual e os antecessores do mestre espiritual, através de cuja misericórdia ele poderá afiar a espada do conhecimento. Com o poder da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, ele deverá então derrotar os inimigos acima mencionados. Dessa maneira, o devoto conseguirá imergir em sua própria bem-aventurança transcendental, podendo, consequentemente, abandonar seu corpo e reassumir sua identidade espiritual. Aqui Narada Muni está descrevendo o devoto que deu certo. O devoto, o verdadeiro devoto. São aspirantes, quem está tentando, quem mal tentou, quem sucumbiu no meio, no final, ou no começo. Não, está falando de quem alcançou sucesso. Quem alcança sucesso? Essa é a fórmula do sucesso na vida espiritual. Tanto é que o próprio Chaitanya Mahaprabhu falou que Bharta, Kamalayan, Dasa, Dasa, Mudasa. A única maneira, o único caminho de alguém estar certo na vida espiritual, conseguir sucesso, alcançar realmente o resultado que o serviço devocional tem o poder de outorgar. A autorrealização, a perfeição da vida, o amor por Deus, o fim do nascimento, da doença, da velhice e da morte, a saída da roda do samsara. É se alguém entender que numa sucessão discipular autorizada, ele serve como servo do servo do servo até chegar na origem que é Krishna, o mestre espiritual original, que vai ficar plenamente satisfeito por ver a tentativa honesta, correta, da alma sincera, que está se predispondo a sair do cativeiro material, a derrotar todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos nessa existência material. Inimigos, nós vimos aqui a relação imensa que Narada Muni deu. Mas todos esses inimigos estão incluídos entre 6 inimigos básicos, grosseiros, 6 inimigos básicos, sutis. Os açoites que surram a alma condicionada, vida após vida. Os açoites, sadguna, que são basicamente fome, sede, lamentação, ilusão, invalidez e morte. Ninguém, nem semideus, nem Indragopa, um verme insignificante, está livre disso. Ninguém. Está o tempo inteiro, vida após vida, e nessa presente vida, estamos experimentando agora, apanhando sede, fome,
lamentação, ilusão, invalidez e morte. Quem está livre? Quem? Quem está livre? E como acabar com isso? Esses são os sadgunas básicos que estão surrando, mas surrando de uma maneira a entidade viva, que ela está tão atordoada com isso, que ela sequer tem paz, tem introspecção para poder cair a ficha de que está apanhando, entender que está apanhando. Ela acha que está tudo certo. Ela acha que está tudo certo, só que nada muito está explicando aqui. A vida humana, ela se destina a acabar com isso. A acabar com isso. E os outros 6 açoites, sadgunas, são compostos pelo conjunto da mente e os 5 sentidos grosseiros. Então, quem não tiver pleno controle sobre essa quadriga, né? Esses cavalos que puxam a quadriga, porque a alma é como um quadrigário. A alma está num corpo que é considerado uma carruagem, um carro. E é a alma que tem que manter tudo sob seu controle. Manter os cavalos, os sentidos, com a inteligência, segurando quem controla a mão, quem controla a rédea, para controlar a quadriga, para controlar o corpo, para ter plena consciência do corpo. Plena, Krishna chama a alma de Kshetragya, o conhecedor do corpo. Então ele tem que conhecer o corpo. Ele tem que conhecer os limites do corpo. Ele tem que conhecer o potencial do corpo. O potencial do corpo. Durabam Manusam Jama. Tadapadruva Martada. Nada Maharaj falou, olha o potencial do corpo. O potencial do corpo humano é o melhor possível. O melhor possível. Na forma humana de vida, pode-se pôr fim em tudo isso. Acabar com tudo isso. Agora, olha o caminho. Olha o caminho. O que significa alguém estar afiando a espada do conhecimento? Só conhecimento não basta. A Prabhupada já explicou aqui. Um Gyani não vai resolver seu problema. Vai continuar enredado. O que significa afiar essa espada do conhecimento para derrotar esses inimigos? Significa se tornar cordeirinho, simples, humilde, submisso ao servo, do servo, do servo, do servo de Krishna, para assim satisfazer Krishna. Por exemplo, na nossa ISKCON, se alguém tem um guru fidedigno, ele não pode negligenciar o guru que serve ao devoto fidedigno, que é Srila Prabhupada, que é o servo fidedigno de Srila Bhaktisiddhanta, que em sucessão discipular, remontando, chega nos Goswamis e Vrindavana, chega no Senhor Nityananda, no Senhor Chaitanya, no guru original. Não pode. A menos que tal guru não seja autêntico. A menos que tal representante de tal guru não seja autêntico. Aí pode se negligenciar. Mas se é autêntico, qual é a argumentação válida para alguém não ser dasa no dasa? Qual é a argumentação? Orgulho, arrogância, inveja, tudo isso aqui, esses inimigos que estão predominando, não está tendo sucesso. Não está tendo
menos sucesso. Não está conseguindo servir o servo fiel, que serve o servo fiel, que serve o servo mais fiel, que é a alma liberada, Prabhupada, que serve em sucessão discipular de almas liberadas, o mestre espiritual autêntico, o Senhor Nityananda, o Guru original. Não vai ter link, não vai chegar lá, não tem ligação, não tem ligação. Então isso aqui é muito, mas muito, muito importante. A vida humana pode dar certíssimo. Alguém afiando a espada assim, pode derrotar todos esses inimigos, cortar pela raiz a presença de todos esses inimigos na presente vida. Todos. E ficar livre desses empecilhos para o avanço espiritual, para se alcançar a perfeição da vida na hora da morte. Estar preparado para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Qualquer um pode. Mas sem esse segmento aí, impossível. Impossível. Talvez um operário tolo, um shudra ignorante, pense que ele vai agradar o patrão, o dono da empresa, sem agradar o seu chefe de seção ali, sem agradar o gerente, sem agradar o chefe administrativo, sem agradar o gerente maior que representa o proprietário, e, consequentemente, sem agradar o dono de tudo, o proprietário de tudo. Talvez um maluco pense assim, mas isso é completa loucura. Eu sou arrogante, eu sou hostil, eu sou mal educado, eu sou negligente, eu sou teimoso, eu sou assim mesmo, eu sou isso mesmo, mas eu estou agradando o patrão supremo. Ele é louco, ele é louco. Ele é louco. E ele vai morrer com a loucura dele, isso é ilusão. Tanto é que vive em lamentação. Tanto é que está definhando. Está cada vez mais doente, mais podre, mais incapacitado, mais postergando a submissão e a humildade, a pureza, a vida rendida, achando que não está se tornando um velho, inválido, inútil, que já vai ter que morrer e vai continuar enredado e vai ter que nascer de novo experimentando fome, sede, ilusão, lamentação, invalidez e morte. Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Mais um abaixa o topete, um abaixa o nariz e continua louco. Porque isso é natural, é normal. O que não é normal aqui nesse mundo é encontrar pessoas sãs, sensatas, no modo da bondade mesmo, realmente inteligentes. Isso não é normal, isso é raro. Isso é raríssimo. Mas aqui é um reino de maluco, é um reino de inflado, orgulhoso, arrogante, marginal, né? Tudo bandido, por isso que está preso. Não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Tem gente que acha que, assim eu estou mostrando que eu sou assim mesmo. Grande coisa você mostrar que é burro, estúpido. Grande coisa. Você está fazendo, como fala o Sr. Shiva, é digna de pena, porque ela está fazendo o mal só para ela mesma. Mas para mais ninguém. Ela acha que está fazendo para esse, para aquele, para fulano, para beltrano, para ciclano. Ele acha que está arrasando. Mas ele está sendo arrasado, ele está só se destruindo. Está só se destruindo. Com a sua própria loucura. Processo individual, ninguém tem nada a ver com fulano, nem com ciclano, nem com beltrano. Ninguém tem nada a ver, todo mundo vai ter que acertar a conta individualmente, na hora da morte, com Deus. Com o juiz supremo, o superintendente da morte, com Dhyamaraja.
Mas o ser humano é muito maluco, é mas muito maluco, porque o falso ego é muito grande, né? Então a arrogância é um absurdo. E assim, como fala o Prahlada, né? Dharma Bhagavatam Miha, ao invés de trilhar o caminho da perfeição, se ocupando no Sanatana Dharma, no serviço devocional, que é a ocupação eterna da alma no mundo espiritual, é a única coisa que a alma faz, de vir a Sarupa Raya Krishna Nityadasa. É a única coisa que a alma tem que voltar a fazer, como as almas liberadas fazem constantemente. Por isso que nós devemos sempre pensar, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho Srila Prabhupada, porque isso sim, aí sim, isso sim. Nityasida Krishna Prema Shadya Kabunaya, Shravanadi Shuddha Chit Karai Udaya. A alma liberada vive pleno amor por Deus, vive absorta em amor por Deus. Todas as almas condicionadas, os prisioneiros, também têm esse amor por Deus. Só que Shravanadi Shuddha Chit Karai Udaya tem que ouvir e seguir com muita determinação, com muita atenção, para que isso apareça, venha à tona. Se não fizer isso, é impossível. Mas está tudo aí disponível. Sadam, Prasanga, Manvavirya, Samvidô. Bhavanti Rit, Karma Rashaya Nakata. Karma Rashaya Nakata quer dizer, ouvir tudo isso com um ouvido muito aberto, muito favorável, querendo mesmo beber desse conhecimento e agir dentro desse conhecimento. Jnana e Vigyana. É instruído e afia a espada, Vigyana. Coloca isso aí em ação o tempo inteiro, o que está aprendendo. Mas para isso tem que baixar o ego, tem que baixar o nariz, tem que baixar os falsos conceitos, os preconceitos. Tem que ser rendido a Krishna, tem que realmente ser normal. Tem que ser são, não pode ser maluco. Por isso que o verso que canta as glórias do Sr. Chaitanya com suas manifestações, o Panchatattva, enfatiza isso. E adiante isso, Medasa. Quem vai entender isso? Só quem for inteligente mesmo. Porque quem é maluco com Medasa não entende. Pode até parecer que está entendendo, está associado, está vestindo roupa, está decorado. Mas não está entendendo nada, está maluco, continua maluco do mesmo jeito. Continua maluco. Está viajando na mente, sem parar, a mente do Shtamana, descontrolada, maluca, pregando loucura, e ele ouvindo e seguindo aquilo ali. Não está ouvindo quem tem a mente controlada. Não está ouvindo, não está se iluminando. Mas o potencial está aí. Sadam, Prasanga, Mamavirya, Samvidô. Esse é o poder da associação com devotos. Esse é o poder da associação com o devoto puro. A alma liberada. Se associou, Tatakama Pravartana, como fala Srila Rupa Goswami, de maneira favorável, positiva, espontânea, pianinho mesmo. Vai colher um fruto, o maior deles, o amor por Deus. Vai ficar livre da luxúria, que é a causa dessa loucura toda. Vai ficar livre de todos os sonhos que prendem ele nessa existência material e essa identificação corpórea desastrosa. Vai ficar livre. Esse é o poder da associação com o devoto. Por quê? Porque o mestre espiritual que tem amor puro por Krishna, quando ele é ouvido e é seguido, ele é a prata brilhante. Tadoshanadashu apavargavartmani. E a alma condicionada que está se associando com a alma pura, que brilha, se ela fizer exatamente o que está sendo deliberado, instituído, instruído pela alma que brilha, que é a alma pura, a alma liberada, Karnarashaya Nakata, com o ouvido bem favorável, bem humilde, submisso, só ouvir e seguir, ela vai sendo polida e o seu brilho natural
vai surgindo, ela vai passar a brilhar, assim como o mestre espiritual liberado brilha. Ela vai trilhar o caminho da perfeição, Shradarati, Bhatira, Nukra, Vishati. O caminho do serviço devocional puro, que é a única maneira de alguém terminar assim, como o Prabhupada citou aqui, na hora da morte, compreendendo a natureza transcendental do Senhor Supremo, as atividades transcendentais do Senhor Supremo, e alcançando a morada eterna do Senhor Supremo, porque fez igualzinho aquele que só vive absorto no Senhor Supremo, a alma liberada, o mestre espiritual. Mas aí a loucura já é outra. Não, eu estou assim com o Prabhupada, com o mestre espiritual. Eu não ligo para o resto eu chuto e tal, porque eu sou muito... É a loucura. É a loucura. É a loucura. Alguém para ser promovido, alguém para chegar a ter a oferta das ações da empresa pelo proprietário da empresa, ele foi infinitamente elogiado pelo gerente geral, que representa o patrão, que ouviu o gerente daquela repartição, que ouviu o chefe de seção daquela repartição, que ouviu o encarregado do chefe de seção daquela repartição, que cansou de ver que aquele empregado insignificante realmente era muito determinado, muito honesto, muito sincero, muito trabalhador, muito qualificado. E de nenhuma outra maneira ninguém vai chegar no patrão supremo se não for assim. Mas não vai mesmo, gente. Então vamos cair a ficha, vamos começar a respirar de verdade, ter vida de verdade, e não respirar que nem o fole do ferreiro. O fole do ferreiro também respira, mas tem vida. Tem vida. Está morto. Está morto. Essa é a realidade dos fatos. Para Sangam, associação com devoto, gente, não é brincadeira não. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Satisfazer ao devoto puro. Para satisfazer o devoto puro tem que satisfazer muita gente antes, viu? Para satisfazer Krishna e ser reconhecido por Krishna e amparado por Krishna, tem que ter satisfeito, tem que ter dado muito, mas muito orgulho, muito prazer para Nitya Siddha, para a alma liberada. Senão é impossível. Senão é puro sarradismo, mais um aspecto da loucura. Prakrita Sahaja, Prakrita Bhakta, Prakrita Brahmana, Prakrita, materialista, materialista, materialista. Enquanto alguém tiver de aceitar corpos materiais com suas diferentes partes e parafernálias, que não estão sob seu pleno controle. Quem tem o controle do corpo? Ele precisa contar com os pés de lótus de seus superiores, a saber, seu mestre espiritual e os antecessores do mestre espiritual, através de cuja misericórdia ele poderá afiar a espada do conhecimento. Com o poder da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, qualquer alma que estiver realmente satisfazendo a alma liberada, está afiando a espada do conhecimento. Está
enfiando. Está vivendo ela. Está vivendo as instruções. Está vivendo o objetivo da missão. Prasangam ajaram pacham atmana kavaya vidu. Saiva sada shukrito mokshadwaram apavritam. Como alguém se torna completamente bem-sucedido no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo, quando alguém tem a porta da liberação apavritam aberta para ele. Pavrita quer dizer fechada. A pavrita é abrir. Pavrita. Quando alguém tem a porta do caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo, aberta para ele. Quando alguém encaminha, destina todos os seus desejos, todos os seus sonhos, todos os seus intentos para a missão do mestre espiritual, da alma liberada. Para Sangam Ajaram Pacham. E essa não é opinião assim, minha aqui não, né? Atmana Kavayo Kavio Vidu. Dos Kavis, dos Munis, dos Vidis, dos videntes da verdade, das grandes almas. Atmana Kavayo Vidu. Essa é a opinião dos verdadeiros intelectuais. Se alguém tem um apego à matéria, um apego aos planos materiais, ao desfrute desse corpo, desse mundo, que é a causa principal do enredamento dele nessa existência, encaminha isso tudo para o mestre espiritual. Encaminha isso tudo em sucessão discipular para Krishna. Todos esses desejos, todo esse esforço, luta pela missão do mestre espiritual de verdade, com submissão e humildade. Que ao se fazer isso aí, o apego é o mesmo. Só que o apego ao desfrute da matéria é o encarceramento eterno da alma na roda do samsara, no universo cósmico material. E esse mesmo apego ao mestre espiritual, ao desenvolvimento da missão do mestre espiritual, Saiva Sada Shukrito Mokshadwara Apavritam. Dwara é o portão, a porta. Esse comportamento aí é o afiar constante da espada do conhecimento, é viver com conhecimento, na prática, viver com sabedoria. Assim, com certeza, passando a vida inteira assim, na hora da morte vai estar preparado para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Não vai ter mais que voltar a nascer nesse mundo. É isso aí que está falando aqui, ó. Por isso que Prabhupada citou de cara no significado de Amakama Chamidivyam, Evanyo Vititatvataha Tyakpadeham Punar Jama Naitiman e Tisojana. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades. Por isso bota completa fé em mim e se rende a mim. Ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança minha morada eterna, ó Arjuna. Prabhupada fala, esta é a perfeição máxima da vida. E o corpo humano presta-se a este propósito. Turlabama no Sanjama. Coisa mais rara é nascer como ser humano. Então tem que dar esse valor, viver como ser humano. Alcançar a perfeição da vida como ser humano. Mas a perfeição da vida nós só vamos alcançar se inspirando no ser humano perfeito. Vivendo para o ser humano perfeito, livre de erro. Que não quer enganar ninguém, que está livre da ilusão e que tem sentidos
perfeitos, não sentidos imperfeitos. A alma liberada é assim. Por isso que temos que nos dedicar à missão da alma liberada, à missão de Srila Prabhupada, à missão do Sr. Chaitanya, o movimento de Sankirtan dele, salvar o mundo inteiro. Esse é o desejo do Sr. Chaitanya. Esse é o representante mais exaltado, de mais sucesso, fidedigno, autêntico da missão do Sr. Chaitanya, Srila Prabhupada, ou não? Mas quando a gente quer trilhar esse caminho, tem que ser como fala o Sri Chaitanya Charitamrita. Krishna Tomara Hani Jadi Bali Ekabara. Maya Banda Haite Krishna Tare Kari Para. Tem que falar com muita sinceridade. Chega, Krishna, não quero mais andar na contramão. Chega, Krishna, não quero mais ser estúpido, tranqueira. Quero ser normal, quero ser uma alma rendida a você. Por favor, me ocupe em seu serviço devocional. Se houver essa sinceridade, Krishna vai ocupá-lo de maneira correta. Não como um Prakrita Bhakta, mas como um devoto verdadeiro que vai lograr, no final das contas, esse sucesso aqui. Dessa maneira, o devoto conseguirá emergir em sua própria bem-aventurança transcendental. A alma é bem-aventurada por natureza, do Maya Vyasa, podendo, consequentemente, abandonar seu corpo e reassumir sua identidade espiritual. Já está agindo como alma, já está vivendo como alma. Vai experimentar a felicidade da alma. Mas aí não vai ter evidência nenhuma de alma condicionada em tal alma, de alma rebelde em tal alma rendida, de alma maluca em tal alma sã. Não vai ter. Isso é comida sã, loucura. Agora, agir perfeitamente, com submissão e humildade e avançar de verdade, é sumida sã. É entender o propósito do advento do Sr. Chaitanya nessa era. E fazer uso de verdade da astra que o Sr. Chaitanya trouxe, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, cantando num contexto de verdadeiro devoto, de verdadeiro cantor. E não como um Prakrita Sahaja. Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.